herança, projeto de Deus. Minha família é o sonho de Deus. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Momento com Deus, e neste mês de dezembro, um programa especial atrás do outro. Hoje nós vamos ver uma entrevista com a cantora Cassi Oliveira, uma cantora maravilhosa do meio gospel, que vai falar um pouquinho da sua carreira, das músicas que inspiram a ela e tantas pessoas que escutam. Olha, tá imperdível, não sai daí. E também teremos o nosso momento da palavra sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus. Então não sai daí. O mês está muito especial, os programas estão feitos com muito amor e carinho para você. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Meu beijo especial para todos os meus espectadores que estão comigo aí o ano todo, último mês do ano. Que bênção! Muito obrigada pela sua companhia. Então, eu te espero no próximo bloco para o Momento da Palavra. Até já! Se você quer ajudar o Ministério de Andréia Alves, adquira um dos seus livros, Mulheres Motivadas para Vencer, volume 1, mais de 1.500 cópias vendidas. Moldada por Deus, volume 2, mais de 3.000 cópias vendidas. E para jovens e adolescentes, Manual da Menina Poderosa, mais de 1.500 cópias vendidas. Ajude esse ministério. Você pode comprar através do nosso site da TV Itapetinga ou através do telefone 11 980 24 16 26. Sabe quanto custa a felicidade? Menos de R$50 por mês. É isso mesmo. É o preço da minha plataforma Clube da Mulher Feliz, que por R$ 49,90 mensais você terá acesso às terapias positivas gravadas e as que serão gravadas ao vivo. Você também terá acesso ao curso Cultivando a Felicidade para aprender a gerenciar as suas emoções. E em breve, o curso Moldada por Deus também estará nessa plataforma. Gente, é muita bênção por muito pouco. E eu te espero te ver lá no Clube da Mulher Feliz. Sabe por quê? Porque você merece florescer e viver a sua melhor versão. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. E no Momento da Palavra de hoje, nós vamos falar sobre o advento do nascimento de Jesus. Vamos relembrar um pouquinho o porquê que ele veio, o que isso interfere na nossa vida, como ter um futuro brilhante e maravilhoso com esse Jesus. E nós vamos começar hoje lembrando dos nomes do nosso Deus. O nosso Deus tem vários nomes. E hoje nós vamos ler Isaías 9:6, que diz assim: porque um filho nasceu para o nosso bem, um filho foi dado de presente a nós. Ele vai assumir o governo do mundo. Seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Bênção Plena. Eu li esse versículo na versão A Mensagem de Eugene Peterson. Hoje não foi na Bíblia da Mulher Poderosa. A Bíblia da Mulher Poderosa está na versão O Seu Nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Gente, Jesus, ele não veio só para remediar uma vida mais ou menos. Ele não veio para colocar um trapo numa roupa nova. Ele veio porque nossa alma ansiava por algo profundo e verdadeiro. Só Jesus poderia ser o nosso amado, que consola o nosso coração, que mata a nossa sede.
Esse Jesus veio para nos dar tudo isso, para nos dar conselho. Gente, quando você estiver precisando de conselho, não vai no horóscopo, não vai na vidente, não vai em ninguém. Vai falar com Jesus. Ele é o nosso conselheiro. Ele fala conosco através da sua palavra. Ele fala conosco através da oração. Ele fala conosco através de um irmão, através do meu programa, através de tantas formas. Ele nos dá conselho. Ele é quem a nossa alma esperou. Ele é a fonte da vida. Quando você precisar de conselho, peça para o Senhor. Senhor, me aconselhe nessa situação, o que eu faço, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer, amado Deus. O Senhor tem conselho para nos dar dia após dia. Ele é o nosso conselheiro. Ele também é um Deus maravilhoso, que faz muitas maravilhas. Um Deus que opera milagres para nos abençoar, que faz o impossível só para nos fazer mais felizes, mais plenos. Ele é o Deus forte. Um Deus que é forte. A sua voz quebra os cedros. Lá em Salmos 29 nós lemos que a voz do Senhor quebra até os cedros. Cedro é uma madeira muito forte. Cedro é uma madeira que, para quebrar, gente, ela precisa de muita força. E a palavra do Senhor diz que a sua voz, pela sua voz, Ele quebra os cedros. É um Deus forte, poderoso, que quebranta as nossas vidas, que nos quebra e nos faz de novo para a sua glória. Nós temos também um Pai eterno. Pai é aquele que acolhe, é aquele que dá o chamego, que dá o colo, que diz, olha, você não está sozinho, eu pego na sua mão. Eu já falei isso em outros programas e vou repetir. O pastor Marcelo Galberto, da Mocidade para Cristo, ele diz, Deus não é pai, Deus é avô. Porque pai, quando o filho pede um Danone, a gente compra um Danone. Agora, quando é neto, o neto pede um Danone, a gente compra 4. Essa é a medida sacudida e recalcada do amor do nosso Deus por nós. É um Pai eterno que faz qualquer coisa para nos salvar, para nos livrar, para nos aconselhar, para nos dar a mão. Esse é o nosso Deus. E nós também temos um Deus que é o príncipe da paz. O príncipe da paz. Neste mundo tão em guerra, Ele é o Deus que faz as coisas acontecerem. Ele é o Deus que nos dá paz em meio à guerra, a paz que excede todo o entendimento. Esse Senhor precioso, maravilhoso, é o Deus que quer estar conosco todos os dias da nossa vida. E na versão A Mensagem, a gente lê que Ele é o príncipe da bênção plena. Você quer plenitude? Então, você precisa encontrar Jesus. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar essa plenitude de vida. Plenitude significa algo completo. Algo que não tem defeito, algo é pleno. Uma vida plena, cheia da bondade do Senhor. O Senhor é o Deus da bênção plena. Você pode ter qualquer coisa nesse mundo, mas se você não tiver Jesus, você não será pleno na sua vida. Então Jesus veio para nos dar esses presentes, o seu conselho, o seu amor, a sua lealdade, a sua eternidade. O Senhor veio nos dar maravilhas, o Senhor veio nos encher de presentes. Ele é o nosso maior presente.
Você não conhece Jesus? Se você não o conhece, é tão simples. Basta confessar com a sua boca e no seu coração crer que o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus e você será salvo. Isso está lá em Romanos 8, 9 e 10. Vou confirmar, tá, gente? Romanos, acho que é Romanos 9, né? Romanos 9, 9 e 10, espera aí. Tu és a quem a minha alma esperou. Gente, esse cântico é tão lindo, ele enche meu coração de alegria, de felicidade. Não, é Romanos 10, gente. Romanos 10, 9 e 10, tá? Peraí. Que diz assim, ó. Ninguém que confie em Deus de todo o coração irá se arrepender disso. Isso não mudou. Deixa eu pegar na outra versão, porque essa versão é a mensagem, ela é um pouquinho diferente. Só um minutinho. Olha lá, é Romanos, aqui na Bíblia da Mulher Poderosa, da Mulher Motivada para Vencer. Diz assim, ó, Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então confesse, fala: Jesus, eu acredito que o Senhor é Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, que morreu por mim e ressuscitou. Eu quero essa bênção plena, eu quero esse conselho no meu viver. Gente, quem aceita Jesus tem uma mudança completa de rota, porque não dá para você se sentir abandonado, se sentir sem rumo, se sentir desorientado. Nós temos um Deus que nos aconselha, que nos guia, que mostra para nós o caminho que devemos seguir. Esse Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, quer fazer morada no seu coração. E para você que já aceitou Jesus, para de viver como alguém que não tem saída, como alguém que não tem solução. O nosso Deus é a nossa solução para todo e qualquer problema. Ore ao Senhor, agradeça ao Senhor, clame ao Senhor que é poderoso. Peça o conselho do Senhor e você não se perderá nos seus caminhos. É essa boa notícia do Natal. Jesus nasceu e com ele nasceu todos esses presentes. Você tem presente, você é um presenteado do Senhor, você é abençoado. Então para de reclamar, para de dizer que não tem, para de dizer que nada dá certo para você. Vamos celebrar o Natal, vamos celebrar a Jesus, porque Jesus é o nosso Natal. Não será Natal se Jesus não nascer no seu coração. Então, meu querido, se aproprie desses nomes de Jesus para sua vida. Quando te faltar direção, Jesus, o meu Deus, é o meu conselheiro. Quando te faltar, coragem, eu tenho o Pai da eternidade comigo. Quando te faltar, quando quiserem te convencer que a sua vida é mais ou menos, que não tá bom, eu tenho a bênção plena do Senhor sobre a minha vida. É assim que a gente vence o mundo, é com a nossa fé. O justo viverá pela fé. Então viva, viva, viva. Viver é coisa de filho de Deus. Então viva, mas viva para celebrar. Viva para realmente dizer: Jesus nasceu. E não é qualquer nascimento, é um nascimento que mudou a minha história. Vamos fazer isso? Vamos testemunhar? Vamos falar do amor do Senhor para todas as pessoas? Deus te abençoe. Escute essa música, esse clipe maravilhoso, que você possa ouvir, se deliciar na presença do Senhor. E não sai daí, porque na segunda parte do programa nós vamos ter a super entrevista com Cassi Oliveira, essa mulher que é um sucesso no meio gospel, que tem edificado muitas vidas e vai edificar a sua vida também. Então não sai daí, não sai daí. A entrevista está maravilhosa. Um super beijo, Deus te abençoe. Fique com Deus, até o próximo bloco.
Oi, meus queridos, e nós estamos no nosso programa especial de Natal. E como ele é especial, eu tenho pessoas especiais para entrevistar ao longo desse mês. E hoje eu tenho uma pessoa que, antes de eu falar o nome dela, deixa eu só falar um pouquinho da história dela. Vocês vão ver aqui quanta coisa boa essa mulher de Deus já tem feito para o reino. Olha só, ela é mineira, lá da cidade de Ubá. Começou a cantar com 5 anos de idade, conquistou o carisma de muita gente e em 2012 ela gravou o seu primeiro single. E assim deu início à sua carreira ministerial. Em 2014 ela gravou um CD, onde foi muito bem aceito pelo público. E aí ela foi crescendo, gente, tem muita coisa. Ó, em 2015, gravou mais um single. Não vou falar a música para você não descobrir quem é ainda. Vamos manter esse suspense. E a música que ela lançou em 2015, olha, conquistou as rádios, tomou uma grande proporção, grande visibilidade, que lindo. E aí ela começou a receber muitos convites para muitas igrejas e começou a crescer no meio gospel e dividiu o palco já com cantoras como Bruna Carla, Aline Barros, Anderson Freire, Matos Nascimento e muitos outros. Depois assinou com a gravadora Central Gospel e lançou mais um EP em 2017. Vou falar o nome do EP, mas depois ela vai falar mais, tá? Intitulado Sonhos de Deus. E aí lançou também um videoclipe da canção. E aí ela não parou mais, gente. Hoje eu tô tendo a honra de receber Cassi Oliveira aqui no nosso programa. Bem-vinda, Cassi. Muito obrigada pela sua presença, viu? Oi, Andréia, boa noite, a paz a todo o povo querido de Deus aí da TV Itapetinga. Que honra, que privilégio. Obrigada pelo convite, pelo carinho de estar aqui com vocês. Ah, minha querida, nós que agradecemos. Sinta-se à vontade. É um bate-papo muito gostoso para te conhecer, para você abençoar os nossos telespectadores. É um público muito amado da TV Itapetinga que com certeza curte o seu trabalho. Então, muito obrigada pela honra da sua presença, viu? Ah, que alegria. Muito obrigada a todos vocês. Que Deus abençoe essa audiência maravilhosa. Amém. Cassi, vamos começar falando um pouquinho. A gente viu que você começou desde criança, com 5 aninhos de idade. Me fala de qual igreja você tinha, né? Quando você tinha 5 anos, qual igreja você era e onde você está congregando hoje? Então, bem pequenininha, eu ia com os meus pais, né, que eles se casaram. Minha mãe saiu da Assembleia de Deus de Madureira e foi para a Congregacional, porque ela se casou com meu pai, então a gente frequentava, né, Congregacional, mas ali eles ficaram um tempo e depois voltaram novamente para o Ministério de Madureira, lá na cidade de Ubá, né, onde foi que eu nasci ali. Então, vamos dizer assim, eu cresci no meio dos pentecostais, né, da Assembleia de Deus, do povo do avivamento. Então, desde pequenininha, envolvida com a Assembleia de Deus, com os cultos, círculo de oração, louvores da harpa, todo esse contexto, vendo meu pai e minha mãe tocar violão e cantar em dupla. Essa foi a minha infância. Que lindo! E você hoje está congregando ainda na Assembleia de Deus? Sim, há mais de 30 anos eu sou, né, membra do Ministério de Madureira. Hoje eu moro em Cataguases, que é uma cidade próxima a Ubá, onde eu nasci. Mudamos, né, ainda eu tinha 8 anos de idade quando meus pais se mudaram para Cataguases, e é onde eu estou até hoje. Aqui é onde eu me casei, tive os meus filhos, 2 filhos, né? E Deus tem feito, né, o agir dele através do meu ministério.
Que bênção, Cássia. Eu ia perguntar se você era casada, tem filhos, que gostoso saber da sua vida um pouquinho, isso é muito importante. E eu queria saber, assim, como que você concilia o seu ministério com o seu marido, com os filhos? Nós sabemos que é um desafio. E como que você tem conseguido lidar? Você tem se sentido, assim, livre para cumprir o seu ministério, mas também livre para ser esposa, livre para ser mãe? Conta um pouquinho da sua rotina. Ai, que lindo. Você já disse tudo, né? Somos livres. E isso, para mim, embora seja desafiador, conciliar tudo, a gente sabe, né? Mulher, ela é especial porque ela é multifuncional, né? Ela consegue é, se doar para cada função sem perder, né, a essência de ser mulher, de ser mãe, de ser serva de Deus. E para mim, sem dúvida, é desafiador, mas essa liberdade do Espírito, eu creio que ela mesma nos capacita. Então Amém. eu posso atribuir toda a honra, toda a glória ao Senhor. Tenho dois filhos adolescentes hoje, um de 14 e um de 13. Sou casada há 17 anos com o Dinei Miller, que é o meu assessor, né? Então, nós temos aí um ministério que a base é familiar. Então, Bem, acaba assim, a Bíblia diz que tudo coopera. Então, a minha família coopera para o meu ministério. Isso ah, torna leve, né? amém, que lindo. É isso mesmo, Cássia. Quando a gente olha as coisas com leveza, elas deixam de ser fardo e passam a ser privilégio. Verdade. É importantíssimo, porque senão a nossa vida vira uma série de compromissos que vão esgotando. Não, não precisa nos esgotar. Pode nos revitalizar quando a gente Sim, olha para tudo isso como um privilégio. Que lindo ouvir isso verdade. de você. E, Não Cássia, que a gente não se canse às vezes, é normal se cansar, mas aí você para, respira, ora, busca o Senhor e Ele, como sempre, renovará as nossas forças. amém. É verdade. E outra, Cássia, é muito importante a gente não negligenciar a hora do cansaço. Porque o É, nosso Deus, ele trabalhou 6 dias e descansou no sétimo. ó, Então, muitas vezes, a gente negligencia a necessidade do descanso. E essa verdade, necessidade existe e ela deve ser um descanso revigorante, ou seja, em família, aquela coisa gostosa do lazer que é tão importante e que no meio cristão às vezes as pessoas esquecem. Não vamos esquecer disso, da é importância verdade. do descanso, né? Ô, Cassi, e me fala um pouquinho das suas letras. Quem compõe as suas músicas? Você regrava a música de outros cantores, mas você compõe as suas músicas. E qual é a importância que você dá para que as letras sejam bíblicas, sejam teológicas, sejam realmente transformadoras? Porque a gente tem escutado muita música gospel que não tem sentido, não tem muita profundidade. E a sua música, não, ela traz uma transformação, ela traz um testemunho. Então, quem compõe as suas músicas e como que você encara, né, essa responsabilidade de ser bíblica? Que bom, glória a Deus por isso. Andréia, eu tenho uma preocupação, de fato, com as letras de hoje, né? Desse tempo, esse novo tempo que a gente tem visto e vivido. De fato, tem muitas letras que não edificam, né? São até, assim, musicalmente boa de ouvir, blá, blá, blá e tal, mas não traz um conteúdo espiritual para nossa alma, né? E assim, a minha preocupação é que eu não entre nesse sistema, né? Eu preciso ir na contramão. Então, eu vou dizer assim, a maior fonte de inspiração para minhas composições, para mim poder escrever, né, uma canção que vai alcançar vidas, vai alcançar pessoas, corações, trazer libertação, cura, salvação. A minha fonte de inspiração é a palavra de Deus. Então, assim, todas as músicas, e eu tenho essa preocupação, sabe? Eu não componho assim música do nada, tal, por uma melodia, não. Eu sempre leio a palavra e através dela o Senhor me inspira. Romanos 8 foi composta quando eu estava lendo Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti.
santo nome eu compus quando eu estava lendo o Salmo 103. Bendizes, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim louve o teu santo nome. E por aí vai. Então, assim, eu acho que as canções precisam, né? Como você mesmo disse, mencionou muito bem, tem que ser teológicas, pautada na palavra, e a minha fonte de inspiração é a palavra de Deus. Ai, que lindo, Cássia. Eu ia falar, canta pra gente um pedacinho, você cantou 2 pedacinhos, que gostoso ouvir sua voz. E, Ah, Cássia, glória a qual que é o Deus. seu maior sucesso? Qual que foi a música que mais estourou, que mais tocou? Que até hoje você faz os seus shows, as suas apresentações, e as pessoas falam, canta essa. Tem alguma especial? Então, aqui não pode faltar é a Sonhos de Deus. Na verdade, são duas, né? Deus Poderoso e Sonhos de Deus, que são assim, como eles falam, né? O carro-chefe, que são as duas músicas que as pessoas tiveram assim, tiveram mais acesso a mim após eu lançar elas. E abro aspas aqui, que tem até a ver com a outra pergunta que você me fez. Deus Poderoso foi composta pelo meu esposo. Foi a Ah, primeira música que eu gravei. que lindo. Aí canta pra gente, Cássia, um pedacinho. Claro, ela é linda e ela assim, ela é bem taxativa em dizer que Deus é poderoso. Então, ela é Deus poderoso és, o meu milagre vai chegar. E mesmo que venham os dias maus, não deixarei de te adorar. Essa é Deus poderoso. Que lindo. E a outra é a minha composição, foi a minha primeira composição. Não, estou confundindo a segunda composição, que a primeira foi Romanos 8, depois veio Sonhos de Deus, que é essa canção que não pode faltar de forma alguma em nenhuma agenda, em nenhum compromisso com a igreja. Nos Que shows lindo. as pessoas já esperam, né, o momento dos Sonhos de Deus e a gente sempre ministra essa canção, que é Ah, profética, que ela então, diz assim, olha, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Tudo aquilo que o Senhor falou, você vai viver. Os sonhos de Deus ainda estão de pé, e Ele não é homem para mentir. Acredite e use tua fé. que lindo, Essa Cássia. é a minha, como é que fala? Eu digo assim, é a minha gasolina espiritual para a fé, né? Para mim poder continuar crendo, porque de fato eu canto aquilo que eu vivo. Né? Amém. Olha a mensagem dessa canção. Tudo aquilo que o Senhor falou, você vai viver. Ou seja, você vai viver aquilo que Deus prometeu. Amém, que lindo. E você sabe, Cássia, que eu sou terapeuta especialista em psicologia positiva. E uma das coisas que a gente faz na terapia é resgatar sonhos, porque as pessoas, elas chegam tão feridas, Maravilha. elas chegam tão perdidas de si mesmas que elas param de sonhar. E aí a gente faz a primeira sessão é um resgate da identidade. Quem é você? Quais são os seus sonhos? E a pessoa diz para mim, eu não tenho mais sonhos. Falei, então nós vamos resgatá-los. E aí quando a pessoa começa a olhar para os sonhos que ela esqueceu, que ela engavetou, porque ela não acredita nela mesma, porque ela não acredita num Deus, aí ela começa a reviver, ela começa a ver que a vida é para ela. Então o sonho tem mesmo uma perspectiva muito poderosa de revigorar uma vida. Então glória a Deus por essa Forte. música poderosa. Glória a Deus. Lindo. E é dessa forma, Deus, quando Ele me fez escrever essa canção, Ele usou vários profetas, né, vasos dele, para dizer para mim que aonde essa canção chegasse, as pessoas que ouvissem essa canção iriam resgatar os sonhos. Então, foi Amém. exatamente o que você disse. Né? Ela é terapêutica e eu creio que Deus ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Amém. Então, ou seja, pessoas que têm promessa, mas esquecem que têm promessa. Porque
toda promessa passa pelo teste do tempo, né? E é o tempo que molda, é o tempo que sara, que cura, que prepara para você. A promessa já está pronta, mas às vezes nós não estamos prontos. É verdade, Cássia. E tem uma música do Renascer Praise que a Bispa Sônia canta assim, ela fala: a espera não pode matar a esperança. Forte. Isso é lindo, isso é lindo. Então é isso mesmo, é esperar que os sonhos vão se realizar. Que lindo. Verdade, Eu tenho certeza que os nossos telespectadores estão assim, recebendo dessa bênção, dessa profecia. Hora, eu sinto Deus aqui, gente. É Deus falando conosco. Eu também, Cássia, fiquei toda arrepiada na hora que você cantou essa música, eu já tomei posse dos meus sonhos e eu creio. Cássia, eu vi que você cantou com muita gente famosa, e aí eu queria saber como que foi a sensação. Eu sei que todos nós somos servos de Deus, e na hora que a gente está ministrando, não tem ninguém melhor ou pior, mas nós somos humanos, e a gente tem os nossos, as pessoas que a gente admira, né? E aí como foi dividir o palco com gente que você admirou a vida toda? E me conta como foi essa experiência, se você falou, meu Deus, zerei a vida, tô feliz. E claro, eu sei que você tá ali pro seu ministério, mas esse lado aí meio de tiete aconteceu? Então, eu sou muito tímida, né? Ninguém acredita pela forma, às vezes, que eu estou, quando estou ministrando, eu vou ser tímida, mas eu falo, gente, é o Espírito Santo. Então, assim, todas as vezes que eu via o cantor mais renomado, né, que já eu respeito a unção de Deus sobre a vida dos ministros do Senhor, e a unção que você respeita é a unção que você atrai. Então eu sempre tive isso comigo, não idolatro, mas eu admiro, eu sei reconhecer, né, o trabalho, a importância que ele teve no tempo dele, as músicas dele, principalmente, né, a minha vida, que foi totalmente inspirada na Cassiane, na Rose Nascimento. Eu falo assim, musicalmente falando. Gisele Nascimento. Ainda não tive o prazer de cantar com uma pessoa que inspirou a minha história, que é a Cassiane. Olha! A Cassiane, eu tenho o nome dela, só para você entender. Porque quando ela foi cantar em Ubá, a minha mãe estava grávida de mim. E minha mãe, até então, não sabia se era menino, se era menina. Naquele tempo não tinha ultrassom. E a minha mãe, grávida no show dela, muita gente, ali na praça de Ubá, na praça principal, minha mãe falou que ela cantava. E minha mãe sentiu muita presença de Deus quando ela cantou. E falou com Deus, uma oração que minha mãe fez. Se a minha filha, se o neném do meu ventre for uma menina, eu vou colocar o nome dela de Cassiane. E te peço que o Senhor use a vida dela assim como o Senhor está usando essa jovem. Que coisa mais linda, Cássia, a Cassiane tem que saber essa história. Pois é, eu acho que Deus vai preparar tudo, sabe? Que o Senhor prepare que esse programa chegue até a Cassiane e ela escute essa história. Que coisa mais linda. Tremendo, foi tremendo. E aí, ali minha mãe comprou um EP dela, um LP, né? Era disco. E minha mãe levou para casa e começou a ouvir, sentir a presença de Deus e sempre ministrando. Se for menina, vai se chamar Cassiane, ela vai ser uma cantora, ela vai adorar a Deus. E olha eu aqui, né? Então, e assim, eu uso o meu apelido, né? Cassi. Todo mundo me chama de Cássia. Então, profissionalmente, eu sou a Cassi Oliveira. Mas minha família me conhece como a Cassiane, né? Que graça! Então, assim, foi muito bom. Eu ainda não estive cantando com ela, mas eu já fui em eventos dela, vi ela de longe e só dei tchau, e ela cumprimentou e correu para o carro. Muita gente. Mas eu estive com a Rose Nascimento já, pessoalmente, abracei, tirei fotos, cantei, né, com Rose, Gisele Nascimento. Anderson Freire já vi de pertinho, já dividi o palco com ele, né? E por aí vai. Recentemente o Regis Danese, meu amigo, a pessoa, Nani Azevedo. Quando eu entrei para a Central Gospel, eu fiz muitas amizades. Josiane, Eichla. Então, assim, né?
não temos aquela afinidade, aquele elo, mas a aproximação aconteceu ali, a amizade, conversar, poder estar perto, né? É Então, muito assim, resumindo, eu tenho muita gratidão a Deus pelos momentos que o Senhor me proporcionou. Isso é um presente de Deus, com certeza, Então, cara. É muito. com Por exemplo, certeza. estar aqui hoje te conhecendo é um presente de Deus, é uma oportunidade que a gente nem imagina e Deus vai e prepara. Então, eu me sinto muito Glória a honrada Deus. mesmo de estar com você aqui ouvindo essas Amém. coisas lindas. Igualmente, viu, Andréia? Igualmente. Obrigada, meu amor. Cassi, e qual que é o maior desafio que você tem hoje como cantora gospel? No meio gospel, a gente tem visto muitos escândalos de pessoas que começam na carreira gospel e tem gente até que vira gospel para poder alavancar uma certa questão financeira. A gente vê coisas muito tristes no meio gospel, mas a gente vê muita coisa boa, como você. Então, qual que é o seu maior desafio como cantora gospel que está neste mundo para fazer a diferença? O que você tem de que você enfrenta Então, esse desafio? eu creio que o maior desafio, né, dos cantores, vou falar assim de uma forma geral, dos ministros, aqueles que realmente têm um chamado de Deus, estão num propósito, né? Porque o chamado é o propósito que Deus tem para você. Deus Amém. me chamou para ser diferente e através da minha voz ele tem alcançado vidas, né? A minha vida tem sido bênção para outras vidas. E há Amém. desafios, sim. Um deles seria, talvez, pelo menos para mim, pessoal, particular, eu destaco dois, que é não se comparar, sabe? Amém. Eu acho que esse é o ponto que Satanás ele tem usado para desanimar. Ah lá, ela conseguiu, você não. Ah lá, não tem a metade do tempo que você tem cantando, mas ela chegou primeiro que você. Então, o diabo, ele manipula muitas das vezes a nossa mente, se nós permitirmos, é claro, né? Para que nós venhamos comparar. Aí a gente cai naquele ciclo vicioso de comparação. É verdade. Então você se compara o seu ministério com o outro. E não, Deus ele tem um chamado para cada um de nós. E no tempo oportuno, ele vai fazer na minha vida e na sua também, Que né? lindo, Então cara. assim, eu tento equilibrar eu sou um ser humano, né? Como diz uma canção que eu gravei, sou um ser humano cheio de defeitos, mas Deus é perfeito e vai me ajudar. Então, ou seja, eu sou um ser humano, eu tenho minhas limitações, imperfeições, mas o meu Deus é perfeito e ele vai me ajudar. E o segundo ponto, eu acho que é exatamente o que você mencionou. Muita gente gospel, né? Mas de cristão mesmo tem pouco, sabe? Então, assim, o outro desafio para mim seria não me corromper, não me Amém. contaminar, ser Amém. o Daniel da minha geração, Amém. sabe? Ser o Daniel mas está todo mundo comendo, mas eu não sou todo mundo, como disse mamãe. Eu não sou todo mundo, você não é todo mundo, você é escolhida, você é a menina dos olhos de Deus, você é separada, né? Amém. Então, eu acho que é basicamente isso. E Que não se lindo. corromper e não se contaminar. Amém, Cassi, que coisa mais linda. E outra, Cassi, tem coisa, assim, o inimigo das nossas almas, ele consegue imitar um monte de coisa, que parece verdade, parece cristão, parece verdadeiro, mas tem uma coisa que ele não consegue imitar, é a unção de Deus sobre as A nossas unção. É verdade. É que faz a unção. diferença. A gente sente quando é de Deus, aí não tem jeito. É, Então, a unção. Então, assim, manter a unção no ministério, eu acho que é o desafio de todo filho de Deus, de é não se perder. verdade. E quando E você tem fala, assim, tem um ponto que eu queria também destacar, é que essas pessoas que, vamos dizer assim, os infiltrados, que eu chamo de joio, né? Tá no meio do trigo. é Então, o que acontece? É quase que impossível impedir. Não é a gente que separa. Quem vai separar é o dono da seara. Não verdade. somos nós, né? Então, a gente precisa conviver.
Mas quando o próprio Espírito Santo arranca a máscara, porque a realidade do gospel, ela é totalmente diferente da realidade do secular, Uhum. principalmente na questão financeira. Tem Uhum. gente que visa o gospel como, pronto, a minha aposentadoria, né? A minha aposentadoria é garantida. E não é assim. Uhum. Conheço vários que estiveram no gospel e retornaram para o secular. Por quê? Porque quando vieram com a intenção de ganhar dinheiro. E não é, gente, não é o que vocês pensam, não é assim. O cantor gospel, essa questão financeira é totalmente assim, muito desafiadora, sabe? Tem vez que tem vez que não tem, e quando não tem, você tem que ser servo, tem que ser igreja, tem que ser crente do mesmo jeito, sabe? Você tem que Uhum. continuar sendo ungido, você tem que continuar seguindo o propósito e tudo mais, né? As renúncias que muitas das vezes o que vem lá do secular não aguenta, Verdade. porque o crente não fala mentira, o crente não bebe, o crente Uhum. não fala palavrão, tá? Tô até dando uma pregação aqui, mas a gente Glória. precisa entender isso, o crente ele é diferente, né? Verdade. Então, quando uma pessoa vem do secular para o gospel para tentar a carreira, se dá mal. Porque os interesses estão fora, né? São outras motivações que não glorificar o É, Senhor. Eu é entendo. verdade. E você falou uma coisa super linda, Cassi. Você falou assim: não se comparar. A comparação é o maior roubo de Satanás da nossa vida. É para nos paralisar. E isso na psicologia a gente também trata fazendo o quê? Olhando cada um para a sua missão, para a sua história, o que eu vim fazer nesse mundo. A Cassi veio cantar, a Cassi veio pregar através da música. E isso, Cassi, é seu. Ninguém pode fazer igual a você, ninguém vai cantar igual a Cassi. É o presente só seu que vai abençoar esse mundo. Então, glória a Deus, não se compare nunca. Vocês que estão nos assistindo, não se compare, não caia nessa armadilha do Não, mal, verdade. né? Cassi, e para a gente já indo para o finalzinho da nossa entrevista, me fala um pouquinho quais são os projetos que você tem na música gospel, quando vai sair o próximo CD, me conta um pouquinho dos seus projetos. Então, para finalizar, né, eu acho bom destacar aqui que eu saí há 2 anos da Central Gospel e eu assinei um contrato, assim, eu migrei, né, saí da Central Gospel e entrei na Toda Music, que é a Toda, que é uma grande empresa, ela tem se destacado, podemos dizer assim que ela está como se fosse a número 1 no mercado, uma grande gravadora de vários artistas, pessoas de Deus, e a Todá, ela é uma empresa que não cuida somente da nossa carreira, mas ela cuida do ministério, sabe? E assim, foi uma porta, uma grande porta. Estivemos debaixo de uma palavra, né? Uma direção de Deus. Deus falou que abriria uma porta e depois dessa porta ele abriria uma maior ainda. Glória a Deus. E Que essa, lindo. e essa profecia se cumpriu no meu ministério. Eu estive na Central Gospel, que é uma grande porta, e de lá eu passei para Toda Music, né? Que é Bênção. uma porta maior ainda. Assim eu Amém. entendi, sabe? E assim, lá a gente tem feito, você que está, né, nos acompanhando, você pode ir no YouTube, que é o meu canal, Cássia Oliveira. Você vai ver lá todos os nossos conteúdos, os vídeos gravados. A gente já produziu com a Toda Music mais de 20 covers. Que Tá bênção. todos lá no canal disponíveis para você só ir lá, clicar, deixar o like, comentário e compartilhar ainda com um amigo, com a amiga que está fora da presença de Deus ou que está precisando, né, daquele fortalecimento espiritual, canções maravilhosas que são da Toda. E através da Todá, o ano que vem, 2025, será um ano de expectativa, porque vai ser em julho, eu vou completar os meus 3 anos de gravadora, né? Ai, Com bênção. eles lá. Então, assim, a expectativa é que Deus faça um mover extraordinário, tá na mão do Senhor. Eu espero lançar músicas autorais, né? Amém.
já estamos em conversa, já estamos elaborando projetos e breve eu creio que teremos muitos lançamentos. Ai, que bênção, Cássia, que o Senhor te abençoe nos seus Amém. projetos e que você seja conhecida mesmo mundialmente, para que o nome Amém. do Senhor seja Glória a levado Deus. através da sua música. Que Amém. bênção. E olha, agora, Cássia, é assim, numa palavrinha, vamos resumir 2 frases. Eu vou falar uma frase e aí você fala, para mim é isso. Se você conseguir resumir numa palavra, se você não conseguir, pode ser uma frase. Eu Tá. vou dizer assim, ó, para você, a música é... A música é combustível para a minha alma. Ai, que lindo. E tem mais uma. Para você, louvar é... Conectar com Deus. Ai, que lindo, Cassi. Muito bom, muito bom. Bom, você já deu as suas redes sociais? Quer passar Instagram, WhatsApp? Claro. Fique à vontade. Tá bom, André. Eu vou falar para vocês me seguirem lá no Instagram. E, inclusive, eu acabei de postar um Reels, tá? Tá fresquinho lá para você ir lá e ouvir, compartilhar, mandar no grupo da família, postar no Stories e me marcar também. Boa. E o Instagram é @Cassi Oliveira Cantora. É meu Instagram oficial. É Cassi com I ou com Y? É com Com Y, né? Isso, Cassi com Y, com C e Y no final. Cassi Oliveira Cantora, mas é verificado, então é fácil de achar, tá? Legal. Nós temos uma comunidade linda lá no Instagram, que tem sido, glória a Deus, abençoada. Somamos mais de 120 mil seguidores lá no Instagram. Glória a Deus. E no YouTube você pode também, né, me acompanhar, já falei, o canal tá lá, Cassi Oliveira, tá tudo padronizado. Meu Facebook é a página oficial Cassi Oliveira. E tem o TikTok também, pode ir no TikTok, você vai achar Cassi Oliveira. Trend, né, que é a nova plataforma, estou lá também. E tem também as minhas músicas na Deezer, Spotify, e o YouTube Music, só você clicar, ouvir, 0800, crente gosta disso, né, André? Ou se gosta. É 0800 e você vai ser tremendamente abençoado por Deus. Andréia, amei. Cássia, eu amei também. Nós, todos aqui, fomos muito abençoados pelo seu testemunho, pela sua voz deliciosa que invadiu a nossa alma. Estou me sentindo assim muito edificada. Muito obrigada, meu amor, por ter realmente disponibilizado esse tempinho aqui pra gente. Eu sei que deve ser super corrida a sua agenda. E nós, do Momento com Deus, estamos nos sentindo muito honrados, presenteados por Deus com a sua presença. Muito obrigada. Glória a Deus. Eu que agradeço, tá? Amei conhecer você, pessoa super simpática, uma ótima profissional. Que Deus continue te abençoando, te usando, né, com os seus dons, com os seus talentos, com sua profissão para abençoar vidas. TV Itapetinga, beijo para vocês são bênção de Deus. Ó, tá no nosso coração, viu? Volte sempre. Obrigada, volte sim. A gente vai marcar outras entrevistas. E agora, gente, nós vamos conferir um videoclipe da cantora Cassi, que é a música Eu Sou Teu Pai. Então, nós vamos ser edificados com essa canção. Cassi, muito obrigada mais uma vez. Deus te abençoe e que o Senhor Deus te traga sucesso para que o nome dele seja glorificado cada dia mais. Amém. Obrigada, André. Beijos, a paz do Senhor. Amém. Muitos me conhecem pelo nome e outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença, eu vou me
me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar, mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidades, eu quero intimidade. Eu sou o teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidades, eu quero intimidade. Eu sou o teu pai, você tem um pai. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. E se precisar, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Oi, estamos aqui para o momento da oração. Quero saber, gostaram da entrevista? Foi maravilhoso, não foi? Cássia Oliveira, muito obrigada, minha querida, pela sua presença no nosso programa. Foi uma alegria e um prazer te receber. Essa entrevista foi gravada com muito carinho e foi maravilhoso mesmo, um presente de Deus. Conhecer uma pessoa tão comprometida com o Evangelho. Deus te abençoe. E vamos agora para o nosso momento da oração. Você aí que está aguardando esse momento para fazer o seu clamor, para agradecer ao Senhor, vamos juntos. Este é o momento. O Senhor está inclinando os seus ouvidos lá do céu só para ouvir a sua oração. Vamos? Senhor amado, muito obrigada por mais esse programa. Obrigada, Senhor, porque nós podemos celebrar o Natal, porque nós conhecemos o verdadeiro significado deste nascimento. Jesus nasceu, e porque Jesus nasceu em nossos corações, nós podemos viver e viver de maneira abundante. Tu és, ó Pai, quem nossa alma esperou. Nós não teremos sossego se não nos encontrarmos contigo. Muito obrigada por ser a fonte da nossa vida, por ser tudo para nós. Muito obrigada, Senhor, por realmente ter nos alcançado através do seu Filho amado Jesus. Deus, agora nós queremos te colocar diante do teu altar a nossa gratidão pela cantora Cássia, que participou do nosso programa, foi maravilhoso. Obrigada pela tua serva, enche ela com o teu poder, cobre a tua filha de unção, que ela possa fazer muito mais músicas para abençoar o teu povo. Ó Pai, muito obrigada pelo ministério da sua filha. Deus a abençoe grandemente. Senhor, ainda queremos te pedir por todos os outros pedidos, ó Pai, dos teus filhos que estão aqui diante desta tela, ouvindo a tua palavra, realmente querendo, Senhor Deus, solução, querendo paz, querendo tranquilidade, querendo conselho, querendo direção. Deus, entra agora com a tua provisão. Que o Senhor toque, ó Pai amado, em cada filho teu. Entre nos hospitais, entre nas escolas, entre
nas igrejas, nas famílias, onde precisar da tua atuação, Senhor Deus, entre com a tua provisão, com a tua solução. Com as famílias que estão destruídas, desajustadas, entra com a tua solução. Com as pessoas que estão enfermas nos hospitais, traz a tua solução. Ó Senhor, abençoe o teu povo sobre a terra, que nós possamos ser referências de vitória, porque nós temos um Pai que é conselheiro. Nós temos Jesus que é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós temos um Deus da bênção plena. Nós te louvamos por isso. Seja exaltado, receba o nosso louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe essa semana. Muito obrigada pela sua companhia e não sai daí, que no próximo programa tem mais entrevista com cantora gospel para você. Foi maravilhoso, né? Pois olha, tem muito mais. É só esperar. Bênçãos e beijos para vocês. Deus abençoe cada um. Até mais. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Minha herança, projeto de Deus, minha família é o sonho de